Olá pessoal, agradeço mais uma vez ao Grupo Joana de Ângelo pela oportunidade de me expor aqui, expor um pouquinho da minha linha de raciocínio, mas com bastante apoio, total apoio das obras da doutrina espírita. Sem ela eu não teria ponto de vista nenhum. Eu acho que teria um ponto de vista muito baixo, muito pequeno, diante daquilo que eu sou como espírito. E o tema hoje foi escolhido a dedo, porque como eu me encontrava assim muito intolerante, eu falei, por que não pesquisar um pouco sobre a intolerância? Você é tolerante? Você aguenta todos os trancos de boa, leva tudo na brincadeira, na tranquilidade? Será que nós respeitamos o ponto de vista do outro? Bom, nós temos aqui um exemplo sobre tolerância, E esse exemplo está servindo diretamente a mim, que eu sou uma pessoa extremamente chata em relação à organização da minha casa. Como estou acostumada a fazer as coisas do meu jeito, quando vem alguém para fazer do jeito dela, muitas vezes me incomoda. E aí já começa a intolerância. Lembra daquela velha frase sobre a pasta de dente? Quantos casais não brigam por causa do aperto da pasta de dente? Um aperta de um jeito, o outro aperta do outro. Aí a mulher, que é um pouquinho mais detalhista com a estética da casa, começa a se irritar com essas pequenas ações do companheiro ou dos filhos. E aí pode se levar para outros setores muito mais complicados, Mas vamos começar aqui com uma frase do Emmanuel que eu tirei em relação à palestra de Haroldo Dutra, grande palestrante, uma pessoa tem bastante influência no movimento espírita, estudioso, tem uma história de vida exemplar, que eu tive a oportunidade de ouvir, Que começou com uma pessoa muito, muito pobre, simples, em relação à vida que levou, e hoje sendo uma pessoa de grande conhecimento, mas porque teve vontade, teve interesse de pesquisar, de estudar, de se elevar, Então, Emmanuel, ele que é o grande mentor do Chico, Ele diz assim: examina a própria aflição. A intolerância é um sofrimento íntimo. É um tipo de aflição maligna que nós carregamos. Então, a intolerância é um sofrimento íntimo. Por quê? Muitas vezes a gente quer que o outro seja como nós. Isso é bom? Eu quero que ele faça as coisas exatamente da forma que eu faço. Mas tem várias situações aí que geram conflito. Nós vamos nos estagnar, porque se o outro faz igual, então a gente vai virar uma máquina aí. E lidar com as diferenças, aí que está o ponto mais importante. É sabermos até onde a gente consegue se manter no equilíbrio para não cair na história das aflições. Porque a aflição, quando ela é acentuada, faz com que nós nos sentimos pessoas doentes. Porque quando a gente cria intolerância, é porque o fanatismo dos nossos conceitos já estão enraizados em nós. E aí acontecem várias coisas. Por exemplo, dentro de um lar, quando a gente não tem tolerância com o nosso cônjuge, o que pode acontecer? Várias situações muito tristes. Mau exemplo aos filhos em primeiro lugar, porque os filhos, eles observam o tempo todo a nossa maneira de agir em relação à família, em relação àquilo que nós oferecemos dentro do nosso lar, em relação ao convívio familiar, os exemplos que nós estamos passando.
Infelizmente, nós estamos percebendo, eu não sei se nós estamos percebendo porque está tudo muito aberto para que a gente acompanhe, infelizmente, as desgraças que acontecem por aí. Uma das desgraças é o feminicídio, né? Então, eu vou pedir, inclusive, para todos aí que estão esse longo tempo de convivência com a família, para desenvolver a tolerância. Porque passar 24 horas da forma que nós estamos vivendo com a nossa família, com dias consecutivos, pede para que a gente tenha um grau de paciência, de tolerância muito maior, para que não haja, infelizmente, o que está acontecendo. Gente, feminicídio acontecendo aí porque, por exemplo, o marido quer ver o WhatsApp da esposa e ela não quer mostrar, o cara fica irado e mata a esposa. Ou então, um querendo tomar o lugar do outro no celular, vira uma encrenca e um mata o outro, né? A intolerância. Então, são pequenos exemplos que a gente tem para mostrar o grau da intolerância que existe dentro de nós. O dia que nós não estivermos muito bem com o nosso companheiro, com os nossos filhos, e que um diálogo, e naquele momento não está sendo possível, vamos nos silenciar. Porque quando nós estamos intolerantes e o outro não está atento ao que nós desejamos dizer, vão ser palavras jogadas no lixo. O melhor a fazer nesse momento é nos aquietarmos e rever também os nossos conceitos. O que eu estou falando para ele é real? O que eu estou exigindo dele, eu tenho a oferecer? Porque muitas vezes nós exigimos do outro aquilo que nós não temos. Ou então, exigimos do outro que ele tenha o mesmo estilo de objetivo de vida, da mesma linha de raciocínio que a nossa, e que muitas vezes não está correta. E independentemente de estar correta ou não, nós temos que respeitar a limitação daquele que convive conosco. Aí que está o outro desafio. Porque quando nós namoramos, por exemplo, tudo é flor, né? Tudo é um mar de rosa. Tudo que a gente fala, o outro fala sim, 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 né? Nada, não existe o não, né? Só existe o não para dizer assim, você vai me abandonar? Não, vou ficar eternamente com você. Mas quando chega o momento da convivência, aí já muda de história, né? Por quê? Porque a gente vai ver um do outro as diferenças. E a intolerância também não só se abrange em relação à família. A intolerância, vamos dizer, ao time de futebol. O que a gente vê nesses estádios aí? Um massacrando o outro para a defesa do seu time. Olha a linha de raciocínio e lógica, né? Se é um esporte, é para que cada um torça para o seu time sem a violência. É entender e também sentir que o meu time perdeu, tudo bem, outro dia ele joga novamente. A gente fica bravo, fica irado naquela hora, né? Porque é esporte. Mas não tem que levar isso ao fanatismo. Como a gente vê vários torcedores se matando por causa de um time de futebol. E tem outra parte de religião, fanatismo. Você sabia que existem espíritas fanáticos? Espíritas, aqueles que não pode mudar uma vírgula, porque ele fica irado, ele fica irritado, porque não, tem que manter isso. E o espiritismo é uma linha aberta de raciocínio. O próprio Allan Kardec disse que não seria a última palavra. Por quê? Porque é progresso, é evolução. Nós temos todas as respostas? Não, não temos todas as respostas. Nós temos as respostas que hoje nós conseguimos absorver. Tem muita coisa ainda que nós só vamos entender mais para frente, quando estivermos mais evoluídos. A intolerância,
nos leva a dilacerar ações. Por exemplo, a intolerância, sem que seja, se ela for levada no fanatismo, pode se levar ao suicídio. Quantas pessoas, todos os dias alguém está se suicidando. Ou porque está se sentindo mal amada, mas não entende que o outro, de repente, não tem aquele amor que ela necessita. Ou às vezes a questão financeira, né? A intolerância. Eu não vou suportar ficar sem dinheiro, eu não vou suportar ter a paciência de dar um tempo para mim para negociar uma dívida que eu tenho com alguém. E tudo tem uma forma de se resolver, que tem da conversa nasce a luz. Sem o diálogo a gente não chega a nada, né? O desrespeito conosco mesmo. Quando a gente gera toda uma sombra de aflições, nós estamos nos desrespeitando. Estamos desrespeitando a lei da natureza, que é a lei da conservação. Então temos que zelar por tudo isso. O ódio político, ódio pelo vizinho. Nossa, como a gente vê aí casos, né, de vizinhos inimigos sem necessidade. Se a gente não pode ajudar um vizinho, ou o vizinho não pode nos ajudar, que ele vive em paz com a forma dele viver e a gente vai viver da nossa maneira, né? Então, e no calor das nossas emoções, vamos nos silenciar, vamos fazer outras atividades que possam ser produtivas para o nosso entendimento, né? Vou entregar nossas ansiedades ao Senhor, pedindo para que Ele nos fortaleça, para que a gente fale no momento certo, na hora certa, para a gente não magoar o outro. Vamos lembrar que cada um está no seu grau evolutivo, que muitas vezes aquilo que nós achamos certo não é certo para aquela outra pessoa. Tudo deve concorrer para diminuir o nosso atraso, mas a outra pessoa não está na mesma conexão. Então façamos a nossa parte. Eu estava lendo aqui, pesquisando no Evangelho, sobre a parte desse tema, né? Da intolerância. E a intolerância, ela envolve todas as lições. Então, o Evangelho tem esse fortalecimento para nós de mostrar a ética e a moral, para que a gente tenha um bom andamento na vida, com equilíbrio, com simplicidade, né? As coisas deveriam ser mais simples, a gente complica muito. Então vamos ser mais tolerantes, primeiro, conosco mesmo. Vamos lá examinar lá dentro os meus prós e meus contras. E que os meus prós possam me motivar a ser uma pessoa melhor, combatendo os contras, né? E que esses contra que a gente tem dentro de nós, eles sejam analisados, avaliados constantemente, para que a gente consiga se desvencilhar deles como um todo, né? Criando assim a paciência, a tolerância, a resignação, a humildade, né? A compreensão, o diálogo, conhecer sempre a nós mesmos para que a gente limpe, desinfete esses defeitos, né, que nós temos ainda, que nós estamos carregando ao longo de muitas encarnações. Então é isso, gente. Vamos nos conhecer sempre, porque às vezes a gente quer conhecer o outro sem nos conhecer. Então conheça-te a ti mesmo, né? Então, nos conhecendo, fica muito mais flexível, mais maleável a gente entender o outro. É difícil? É, mas a gente tem que treinar,
treinar e treinar. Obrigada pela paciência e pela tolerância de me aguentar até agora. E que Deus nos conceda mais um dia de trabalho, de harmonia junto dos nossos. Assim seja.